Bom dia mais uma vez. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Eu pretendo trazer duas mensagens sobre Israel no tempo de Gideão, no tempo específico de Gideão. Então nós vamos começar a primeira hoje. Então abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam a Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumento, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir da terra do Egito, e vos tirei da terra da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Amém? Quem é Gideão? O que você sabe sobre Gideão? É engraçado que alguns profetas, alguns personagens bíblicos, nós nos bitolamos às vezes em conhecer um fato, e nos referimos a essa pessoa com relação a esse fato, e isolamos esse personagem bíblico dentro desse fato. Gideão é no máximo aquele da batalha dos 300 de Gideão, dos 300 valentes de Gideão. Mas Gideão, meus irmãos, também é a pessoa do pão que voa. Gideão também é a pessoa que prova o anjo do Senhor com algodão molhado, algodão seco. Gideão também é aquele que destrói o altar de Baal, sua primeira missão. Gideão é aquele que pega o nome de Jerubbaal. Gideão também é um daqueles que no fim da vida faz besteiras, faz coisas erradas. Você precisa conhecer os personagens bíblicos por outros focos. Nós vamos tentar entender outros focos da vida de Gideão e da nação de Israel no tempo de Gideão. Vamos situar você dentro do contexto. Israel atravessou o Mar Vermelho, atravessou o Jordão, se estabeleceu na terra de Canaã, foi feitas as divisões da terra. Moisés já ficou para trás, agora Josué também já morreu, e começa um novo período na história de Israel. É um período difícil, um período complicadíssimo, especialmente pela ausência de ensino da palavra do Senhor.
E os nossos pensamentos devem ir inicialmente para uma verdade, um princípio que devia reger a vida, que é o fato de que nós não sabemos interpretar o nosso contexto. Nós não sabemos interpretar a nossa própria história. E quando não a sabemos, quando não conhecemos como interpretar a nossa própria história, nós imediatamente viramos vítimas dessa nossa história. Imediatamente nós seremos vítimas, vamos para o processo de vitimização. Talvez você em algum momento pensou assim: puxa, tudo tem que ser difícil comigo, né? Por que para mim tudo é mais difícil, né? Poxa, por que eu não nasci numa família rica, né? Poxa, eu acho que eu nasci na América errada, né? Devia ter nascido numa América um pouquinho mais acima, né? Ah, meu Deus do céu, poxa, por que as coisas às vezes têm que ser tão complicadas? Antes de fazer essas perguntas, interprete o contexto seu, os planos de Deus, e depois disso você ainda não terá todas as respostas. Se você não se realizar em Deus, sempre será uma vítima. Vamos entender o contexto de Israel. Olha, a Bíblia diz que eles eles sofreram muito, porque os amalequitas, os midianitas e os povos do Oriente subiam contra eles e acampavam. E o clima era mais ou menos assim: tudo que eles plantavam, esses povos, midianitas, amalequitas e outros povos, fora os vizinhos, tudo que eles plantavam, esses povos vinham e levavam. E a Bíblia diz que vinham como se fossem gafanhotos, muitos. Imagina você tendo nascido naquela época, e você vê sua família plantando, e tudo que eles plantam, os povos do Oriente vêm e levam. E a vida estava entrando nesse ciclo maldito, cansativo, estressante. Você naquelas situações, você perguntaria: por quê? Nós somos as vítimas aqui. O nível de opressão estava tão grande que a Bíblia diz que Israel já estava morando em cavernas. Uau! Por que morando em caverna? O pessoal vinha destruir as casas, levava tudo que eles tinham, e eles foram para esse nível de morar em cavernas. Não era um costume, não era comum, mas agora é o que está acontecendo. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Mas peraí, cadê o povo que atravessou o Mar Vermelho? Cadê o povo que foi destruindo os inimigos que estavam pela frente? Cadê o povo que derrubou as muralhas de Jericó? Cadê o povo daquela batalha de Josué? Aquela batalha de Josué é muito simbólica, é como se fossem todas as nações do mundo, pelo menos do mundo conhecido, contra Josué, e houve vitória. Cadê aquele povo? Morando em cavernas, fugindo, oprimidos, sem um plano financeiro, passando necessidade. Tudo que eles plantam, os inimigos vêm e levam. E você pode se perguntar assim: mas olha que Deus perverso, oh, que vítimas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: eles parecem vítimas, mas eles não são vítimas. Deixe que Deus interprete o próprio contexto para vocês. A opressão estava grande? Estava. Não é só morar em cavernas. O versículo 4 diz assim: e contra eles acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de gado. Não deixavam Israel sustento algum. Você está liso? Você acha que você está liso?
não deixando em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. É claro que esse povo é vítima, você deve se perguntar. E quando você chega nesse nível, o que lhe resta? Clamar. Aí eles clamam a Deus. Eles clamam a Deus. E Deus não intervém de imediato. Deus manda um profeta para dar uma exortação. Deus às vezes é estranho. Ao invés de dar um livramento, Deus manda um profeta para dar uma exortação. Era uma coisa muito rara nesses dias aqui, um profeta. Mas tem esse, tão raro que nem sabemos o seu nome. Ele vai aparecer e ele não tem uma palavra do tipo: olha, o Senhor vos livrará, eis que te digo, Israel é do Senhor, né? Declaro a vitória pela direita, pela esquerda, por todo lado, declaro que vocês são abençoados. Não, o profeta não vai fazer isso. O povo não tem nada, os inimigos estão levando tudo, e o profeta chega e faz o quê? Dá uma esculhambação. Deixa eu lhe dizer o que o profeta disse. A partir do versículo 7 diz assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir da terra do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, qual é a última frase? Não destes ouvidos. Aquele mesmo povo que viu aquelas coisas incríveis acontecendo ao longo da jornada rumo a Canaã, agora é o povo que fez tudo ao contrário. Gente, tem pessoas, gerações, eu observo muito pessoas que têm o dom de fazer o errado. Você tem aqui duas escolhas. A pessoa pensa: qual é o errado? Eu vou fazer o errado. Pessoas cuja a marca de vida são as escolhas erradas. E como a vida é feita de escolhas, sua vida é um resultado final das suas escolhas. Como a vida é feita de escolhas, então imagina como vai sendo o final. Como é que pode essa nação que Deus livrou com mão poderosa, sinais por todo lado, sinais por todo lado, coluna de fogo, coluna de nuvem, atravessa mar, chove pão, vem cordonizes, cai muralha, parece água da rocha. Aí agora é o povo que não deu ouvidos. Aprenda uma coisa sobre os profetas. Os profetas às vezes são constrangedores. No Novo Testamento, um profeta é um sinônimo de um pregador da palavra. A sua definição está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, que diz que o profeta consorta, repreende, consorta, consola, exorta, consola, exorta, repreende, edifica, né? Esse é o profeta. E quando ele consola, ele é maravilhoso. Ai, que profeta lindo, eu amo esse profeta, né? Mas quando ele repreende, quando ele exorta, ele é constrangedor, faz parte. E imagina, esse profeta chega, o povo está clamando ao Senhor por um auxílio, e ele, em outras palavras, ele está dizendo assim: vocês não prestam, vocês não prestam. E do ponto de vista de Deus, você não é a vítima aqui. Há escolhas feitas recentemente que levaram vocês para o caos. Custava fazer só o que Deus mandou, o que Deus disse: ao entrar lá eu serei o seu Deus. E fazem poucos anos, Gideão vai ter que destruir um altar de Baal. Já tem altar de Baal. Eles não são as vítimas, eles
não são as vítimas. Se eles têm um altar de Baal, eles estão pedindo ajuda a quem? A Baal. Então que Baal lhes dê. Essa é a ajuda que Baal dá. É muito comum pessoas abandonarem o Senhor e depois fazerem cara de vítima, terem discurso de vítima. Você não é a vítima. Em muitos casos você não é a vítima. Você tem feito escolhas erradas após escolhas erradas. Fazem poucos anos e o que eles têm? Um altar de Baal. Agora, a gente pode interpretar o contexto a curto prazo e pode interpretá-lo também a longo prazo, porque nós temos um problema aqui. Dos povos citados, 2 são citados pelo nome: os midianitas e os amalequitas. Os outros são só os povos do Oriente. E aí nem tudo que você vê como uma questão imediata, você pode apenas focar nela sem ignorar todo o contexto, inclusive o contexto de gerações. Os midianitas, por incrível que pareça, são irmãos de Israel. Irmãos. Eles são filhos de Abraão com uma mulher chamada Quetura ou Quetura. Alguém já chamou até de quintura, mas não é quintura. Os midianitas são filhos de Abraão com Quetura. Mas não era Sara? Não, ele era sem vergonha. Abraão era sem vergonha, né? Tinha Sara, tinha H, tinha a quintura, tinha a temperatura, tinha umas outras. Abraão saiu fazendo ali uns filhos pelo Oriente, que se tornaram nações. Simples assim. Aí você que é homem, tarado, sem vergonha, cachorro, safado, sem vergonha, veio Abraão com 2 mulheres e falou: que bênção, né? Ô tempo bom, né? Coisa maravilhosa, né? Você vê Salomão com 700 mulheres e 300 concubinas. Você fala: isso é que é vida, né? Meu sonho um dia, você pensa, dizer assim: mulher de número 329, prepare-se. E ela dizer: não estou podendo hoje por causa de problemáticos. Então chama a mulher de número 314, né? Você pensa assim: que vida. Abraão teve concubinas, teve mulheres. Olha o resultado aqui. Está vendo o resultado? Se ele pudesse ter pensado no tempo: não, se eu fizer besteira aqui, minha geração vai pagar muito caro. Está vendo o resultado? É um filho de Abraão, os midianitas, que foram bênçãos só quando acolheram Moisés, no máximo assim. Mas foram eles que escravizaram José, levaram José como escravo, não esquece, os midianitas e os ismaelitas. Filho de Abraão também, os ismaelitas, não esquece, tá? Ismael, lembra? Ismaelita vem de Ismael. A vida tem resultados, tem frutos, mesmo quando você morrer. Mesmo quando você morrer, você ainda deixa a desgraça. Vida essa sua, hein? Está com inveja de Abraão? Imagina seus netos sendo mortos, seus descendentes sendo mortos pelos irmãos que você deixou, pela outra descendência do mal que você deixou, os midianitas. O outro povo que é citado aqui pelo nome, qual é o outro povo? Os amalequitas. Meus irmãos, os amalequitas são o diabo. Os amalequitas são ruins. Quando Israel saiu do Egito, Deus amaldiçoou os amalequitas. Deus amaldiçoou. Deus disse: sempre vai haver guerra do Senhor contra os amalequitas, porque os amalequitas
foi o primeiro povo a atacar Israel no deserto. Traição pelas costas. O primeiro povo a atacar. E de onde vêm os amalequitas? Os amalequitas vêm de Amaleque. Não é? Mas são filhos de Esaú. Aquele Esaú que desprezou o direito de primogenitura e se envolveu com as cananeias, com as novinhas. As novinhas cananeias, né? Sempre as novinhas, né? Os caras se arrebentam por causa das novinhas. Então tinha umas novinhas, Esaú, novinha, cananeia. Quem gosta das novinhas? Eu. E naquele tempo era novinha mesmo, os caras não deixavam envelhecer não, né? Os caras não deixavam completar muitos anos, novinha mesmo. A Bíblia diz que essas esposas de Esaú foram desgosto para sua mãe. Desgosto para sua mãe. Olha o problema aqui. Então você que tem inveja dos ímpios, você não sabe às vezes o fruto que eles vão colher, né? Você olha para seu filho amado. Quem tem filho abaixo de 5 anos? Aqui de 5 anos para baixo, levanta a mão aqui, levanta a mão. 5 anos. Então você imagina assim, seu filho amado, né? Oh, que lindo. Imagina esse menino sendo perseguido e atormentado pelos filhos da sua amante. Eu estou falando da sua simbolicamente, tá? Espero que seja, né? Eu espero. Imagina o futuro vindo bater a porta em forma de passado. Mesmo que no futuro você seja passado, mesmo que no futuro você esteja morto, às vezes nós só sabemos interpretar o que nós estamos vendo. Por trás de tudo isso aqui estão escolhas erradas. Os israelitas dessa geração podiam dizer assim: mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não apoiei a safadeza de Abraão, eu não apoiei a safadeza de Esaú. Pois é, mas está fazendo altares a Baal. Desprezou o Senhor em tão poucos anos. Desprezou o Senhor e agora tem que morar em cavernas. Que coisa! Meus irmãos, nós precisamos pensar muito sobre as escolhas que nós fazemos. Não adianta você dizer assim: eu vou morrer mesmo. Pois é, se você pudesse ver lá do inferno ou do céu, onde você supostamente vai ficar, os estragos que você vai deixar aqui, você pensaria direitinho hoje. Então nesse caos completo, Deus vai levantar uma liderança. Mas antes de falar sobre a liderança, ainda há uma coisa da qual eles são culpados. A geração presente de Israel é culpada. Lembre, eles entraram na terra prometida. Oh, legal. Eu fico pensando na primeira vez que eles comeram comida sem maná. Quando eles atravessaram o Jordão, a Bíblia diz: naqueles dias comeram pães torrados. Uau! Você ficou a vida inteira ali no maná, agora tem pão torrado, tem picanha, né? Agora tudo é diferente. Entraram. Aí Deus tem uma missãozinha básica para eles. A missão é: expulsa todo mundo. Simples assim. Se vocês quiserem viver bem aí, expulsem todo mundo. Porque se vocês não fizerem isso, se vocês fizerem aliança com eles, eles serão como fumaça nos seus olhos, como espinhos nos seus olhos. Expulsa todo mundo. Como você acha que Israel interpretou esse mandamento? Pô, Deus falou que tem que expulsar todo mundo, então vamos expulsar todo mundo. Não foi assim não. Eles fizeram alianças, eles se casaram mutuamente. E veja comigo Juízes capítulo 1, a frase que mais aparece é em Juízes 1. Por exemplo, Juízes 1,
versículo 18, diz assim que Judá não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Carro de ferro é o medo de Israel, sempre foi. Mas Deus diz para Josué: não temas os seus carros de ferro, você vai queimar os carros dele no fogo. Não tenha medo disso não. Mas quando você vai a partir do versículo 29, a frase se torna, a partir do versículo 27, se torna recorrente. Por exemplo, 27, Manassés, o que aconteceu com Manassés? Não expulsou os de Bet-sean. Cada um tinha missão, você expulsa aqueles, você expulsa aqueles, você expulsa aquele. Manassés não expulsou. Efraim, versículo 29, não expulsou. Zebulon, versículo 30, não expulsou. Naftali, não expulsou. Simples assim. Esse foi o estilo da vida. Estilo de vida. Eles preferiram se acomodar. Deixa o pessoal aí, não vamos entrar nessa guerra, né? O plano de Deus era: expulsa geral e vocês terão uma nação debaixo da minha direção. Eles preferiram se acomodar. Meus irmãos, os princípios de Deus seguidos pela metade também dão prejuízo. Se Deus disse era para expulsar, então era para sair expulsando, simples assim. E eles não expulsaram, ficaram ali. São vários povos, vai ter alianças, vai ter casamento, vão se acostumar a viver juntos, e esse foi o problema. Então volte lá para Juízes 6, porque no meio desse caos, Deus vai levantar uma liderança. Deus vai levantar uma liderança. Seu nome é Gideão. Aprenda isso. Deus trabalha com lideranças saudáveis. Os búfalos têm líderes, as abelhas têm líderes, por incrível que pareça. Até as formigas têm líderes. Então Deus trabalha com lideranças, e eu quero repetir, lideranças saudáveis. Porque às vezes existe a liderança nociva, a liderança que está levando o povo para o mal, para o caminho oposto de Deus. E essa liderança nem sempre vai ser a liderança ideal. Eu gosto de brincar com as dúvidas de Gideão, com as desconfianças de Gideão. Mas assim, aos nossos olhos, Gideão é uma pessoa muito incrédula. Muito incrédulo. Medroso, tímido, incrédulo. Medroso, tímido, incrédulo. Às vezes até na hora da batalha tem que alguém vir e contar para ele uma visão de que ele seria o vencedor. É um homem de pouca fé. No entanto, por graça, seu nome está nos heróis da fé. Vai entender, não é? Gideão é um homem de pouca fé. Você talvez não seguiria um líder assim. Isso não é bem o tipo de líder que eu gostaria de seguir, mas é o que tem para hoje. É o que Deus vai levantar hoje. Quem? Gideão. A Bíblia diz assim, que o anjo, não foi o pastor, foi o anjo. E o anjo já chegou assim, meio que, entre aspas, bajulando Gideão. O anjo chega e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Olha que coisa bonita, né? Isso parece uma frase neopentecostal, né? O Senhor é contigo, varão valente. Gideão é mal-humorado também. Ele diz: como é que é? Esse é o Gideão. Se o Senhor é comigo, por que a gente está passando por isso? Esse é o líder. Esse é o líder que Deus vai levantar. Dá para entender isso? Se o Senhor é comigo, é conosco, por que aconteceu tudo isso? Cadê os milagres, que são chamados aqui de maravilhas, né? Cadê aquelas maravilhas? O que aconteceu com elas?
está no auge, no limite do estresse. Meu irmão, eu aprendo a ter paciência quando eu vejo na Bíblia pessoas se estressando com Deus e com os anjos. Fala, quem sou eu, né? Quando eu vejo Ananias em Atos teimando com Deus para não ir batizar Paulo, falei, dá para tirar de letra agora. Os caras discutem com Deus, vão discutir comigo. Se teimam com Deus, vão teimar comigo. Quando eu vejo Gideão teimando com o anjo, se eu sou o anjo, o que eu fiz? Foi mal. Não sei quem te machucou, mas não fui eu. Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? É o líder que Deus vai levantar. Mas tem uma coisa boa dita sobre Gideão. Quando Deus chamou o Gideão, o que ele estava fazendo? Estava fazendo o quê? Trabalhando, né? Já tem uma coisa boa, não é um vagabundo, não é? Parece que tem uma linha bíblica assim, que Deus chama quem está trabalhando. Quando Jesus chamou os apóstolos, o que eles estavam fazendo? Pescando, né? Mateus na coletoria, se bem que é um funcionário público na coletoria, mas, né? Tá lá trabalhando. Que mais? Tem sempre alguém trabalhando que Deus o chama. Eu não entendo porque uma menina novinha vai entregar a sua vida na mão de um vagabundo. O que esta pessoa tem na cabeça? Farofa? O que tem dentro do cérebro? Eu gostaria de abrir o cérebro dessa pessoa, se me fosse permitido, com um machado, abrir aqui. O que tem aqui dentro? Capim? Ela está a ponto de entregar a sua vida na mão do Zé Pezão. Aí eu pergunto, ele estuda? Não. Ele trabalha? Não. Que é isso? A vida é sua. A vida é sua. Deus usa quem está trabalhando. Você diz, eu queria ser usado por Deus. Irmão, tu está fazendo o quê? Né? Agora, Gideão está trabalhando, malhando o trigo escondido, no lugar que não é de malhar trigo, no lagar. O lagar é para pisar uvas. Ele está malhando o trigo escondido, porque os midianitas podem vir a qualquer momento e levar tudo. Tão grande era a opressão. Deus usa lideranças. Deus trabalha com lideranças saudáveis. Essas lideranças nem sempre são ideais, mas Deus trabalha com lideranças. Quando a mão de Deus está sob uma liderança, nós temos um plano. Gideão é essa liderança do dia. Mas no Novo Testamento você vai ver também Deus levantando lideranças. Deus vai levantar os líderes da igreja primitiva. Deus vai levantar líderes na igreja de Antioquia. Deus vai levantar a equipe missionária aos gentios em Atos 13. E há uma passagem que eu gosto muito em Efésios capítulo 4, que diz que Deus deu lideranças à igreja. Efésios 4:11 diz que Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, precisamos sempre pedir a Deus que levante lideranças saudáveis. 3 características de Gideão que são importantes a gente observá-las. Primeiro, é um homem trabalhador, está malhando o trigo. Mas a segunda característica, Gideão é um homem relutante.
tão relutante quanto Moisés. Lembra quando Deus chamou Moisés? Quantas perguntas ele fez? Às vezes na Bíblia você não tem a pessoa sendo chamada e dizendo imediatamente: eis-me aqui. Às vezes Deus vai usar uma pessoa, mas essa pessoa é meio Gideão, e não sei o quê, e ppp. Moisés fez 1 milhão de perguntas. Eu não sei o teu nome. Eles vão pedir um sinal. Moisés foi mais claro quando disse assim: Senhor, mande outro. E a ira de Deus se levantou contra Moisés. Será que Deus tem chamado alguém aqui esses dias? E você está meio Gideão. Você tem muitas perguntas, muitas perguntas. E na verdade é assim: Gideão não quer ir. Vamos deixar bem claro. E as farpas com a vontade de Gideão? Deus vai realizar os seus planos. Gideão quer ir? Não quer. Moisés quer ir? Não queria. Mas Deus disse: você vai e eu sou contigo, e vai dar certo, estamos juntos, é nós. Então, muitas pessoas têm sido chamadas por Deus para um trabalho específico, na linha de frente da obra de Deus, e porque... Aí quando junta com a família também, que morre de medo que você tome essa decisão, aí piora tudo. Mas Deus tem um plano. Gideão é muito relutante, em várias vezes. O exemplo da lã você conhece, né? Ele diz: eu vou, você é o anjo de Deus, tá bom, tá. É o anjo, ele sabe que é o anjo. Ele já tinha feito um teste antes. Fique aqui, me espere, eu vou buscar um cabrito. Ele pensou assim: se ele é o anjo de Deus, ele vai, né, devorar o fogo, vai consumir. Ele já tinha feito esse teste antes. E o anjo disse: pode ir. Depois disse: não, vou fazer mais um teste. Eu vou botar aqui o algodão, e eu queria que amanhã só esse algodão amanhecesse molhado do orvalho, que em volta ficasse seco. Onde tá bom. No outro dia tá assim. Ele disse: seu anjo, dá para você, só mais um, dá para fazer o contrário agora? Amanhã só o algodão seco, assim, aí eu vou saber que você é o anjo do Senhor. Só o algodão seco. Tá. Eu tenho dito para alguns: o teste de Gideão não vale mais, porque a paciência do anjo esgotou, tá? Então, se você tem uma decisão de vida para tomar, não pega um algodão e diz: Senhor, eu vou botar aqui. Se o algodão amanhecer molhado, é porque eu sei que é a vontade do Senhor. Não faz isso não, tá? A paciência do anjo não vale mais. O teste de Gideão, mesmo porque a maioria das respostas já estão aqui. Gideão é um homem muito relutante. Mas Gideão também, para a gente encerrar essa parte de hoje, ele é um homem cheio do Espírito. Curiosamente, vai ser um homem cheio do Espírito de Deus. Versículo: numa das batalhas, a Bíblia diz, quando ele foi derrubar o altar de Baal, diz o versículo 34: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas se ajuntaram após deles. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. Qual é a primeira missão de Gideão antes das suas batalhas? A primeira missão de Gideão é: destrua o altar de Baal, que é o que a gente vai ver junto com a batalha na próxima vez que eu estiver aqui ministrando. Destrua o altar de Baal. Ou é isso ou é nada. Não dá para ser meio termo. Tem que quebrar no meio. E mais, tem que colocar um altar do Senhor em cima. É a primeira missão. Para situações radicais, decisões radicais. Às vezes chegou num nível muito profundo de problema. Você tem que tomar decisões em direções exatamente contrárias. Quando o povo viu que Gideão quebrou o altar de Baal, falou: ele é o cara. Se Gideão tivesse chegado lá só com conversa mole,
Ele chegou, quebrou tudo. O pessoal entendeu. Ele é Gideão. Botaram um apelido nele chamado Jerubbaal. Você vai entender por quê.